Os angolanos, em geral, acompanharam com grande preocupação os atos e os factos que marcaram os últimos 2 dias. Sexta-feira, dia 23, ao princípio da noite, teve lugar uma conferência de imprensa conjunta de membros do governo, liderados pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. Antecipando em 2 semanas os 30 dias decorrentes da aplicação do anterior decreto presidencial, e para responder à manifestação, o ministro Adão de Almeida anunciou, por volta das 19 horas, um novo decreto presidencial, contendo um conjunto de novas medidas, colocando o acento tónico na proibição da presença de mais de 5 pessoas juntas na rua, deixando entender de forma muito clara que estas medidas tinham sido tomadas para impedir a manifestação convocada para o dia seguinte. Aliás, nunca se viu anunciar medidas às 19 horas para entrarem em aplicação na mesma noite, também com publicação recorde no Diário da República. Como todos sabemos, as leis obedecem a uma hierarquia e o decreto presidencial em nenhuma circunstância se sobrepõe à Constituição da República de Angola. Direi mais, a Lei de Proteção Civil, cujo acréscimo em maio último permitiu abraçar o estado de calamidade pública, tem uma frase claramente colocada e que diz, desta lei, em nenhuma circunstância pode pôr em causa direitos constitucionalmente adquiridos. Repito, esta lei, em nenhuma circunstância pode pôr em causa direitos constitucionalmente adquiridos. E nós citamos, por exemplo, entre os quais o direito à manifestação. Temos, assim, o governo a mostrar-se incapaz de respeitar a lei, mas a mostrar-se capaz de fazer leis de conveniência, a mostrar-se incapaz de dialogar, inclusive com os jovens, mas também a mostrar-se incapaz de não resistir à manipulação das forças de defesa e segurança, dando-lhes instruções discricionárias no que respeita ao uso da violência, infelizmente. Por exemplo, o comando da polícia de Luanda chamou na sexta-feira o grupo de jovens organizadores da manifestação, com quem conversou e com quem acertou o itinerário a seguir na manifestação de sábado. E qual não é a surpresa quando, no sábado, um fortíssimo aparato repressivo foi colocado em todos os municípios para impedir a ida dos membros partícipes na manifestação. E homens fardados de polícia usaram de toda a violência possível. Violência gratuita. Há imensas imagens, imensos testemunhos de espancamentos, de agressões, de prisões arbitrárias, de prisões de jornalistas, de apreensão de passes. Tudo isto sob a capa de evitar a transmissão da pandemia. Em Luanda, a polícia disparou balas reais. E nós perguntamos com que legitimidade usar balas reais? Usou e abusou de violência gratuita. Mantém-se até hoje mais de 120 jovens presos arbitrariamente. De que cito, por exemplo, na DIPIC, 41 presos, entre os quais o secretário-geral da Jura, Agostinho Camuango, a ativista cívica Laura Macedo, a jurista Priscila Martelo, o jovem Eduardo Domingos Palanca, o ativista cívico Nelson Dibango, o jovem Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, os jornalistas Sueli de Melo, Santos Samuseca, Carlos de Melo, entre muitos outros. A responsabilidade dos atos de violência, dos distúrbios e mesmo da morte confirmada são da responsabilidade da polícia e dos seus mandantes. Eu faço aqui um apelo ao Sr. Presidente da República e aos membros do seu governo para não se esconderem atrás do Covid para limitarem direitos e liberdade dos cidadãos, para violarem a Constituição ou para atrasarem os compromissos institucionais e o desenvolvimento do nosso país. O Covid é uma ameaça enorme, é um perigo para todos, mas que não deve, em circunstância alguma, ser um fator de instrumentalização por parte do governo. As manifestações fazem-se em todo o mundo e as eleições também.
O governo angolano está a usar, infelizmente, cobardemente o Covid para esconder as suas debilidades e cada vez mais está a assumir uma dimensão repressiva e violenta. Por detrás da repressão, por detrás da arrogância, da insensibilidade e da incompetência, escondem-se muitos mais mortes do que aquelas causadas pelo Covid, infelizmente. As mortes, a fome, o aumento da pobreza. Tudo isto preocupa a todos nós. Exijo a libertação imediata e incondicional dos presos de consciência que enchem hoje as cadeias de Luanda. É uma vergonha mandar disparar balas reais contra uma manifestação pela melhoria das condições de vida. Uma manifestação pacífica. Os telejornais de ontem, sem contraditório, só acontecem nas ditaduras. Presidente João Lourenço, senhor Presidente João Lourenço, tenha coragem de anular o decreto que agride a Constituição da República de Angola e envie ao Parlamento a adoção de novas medidas, caso entenda pôr em causa os direitos constitucionais. O estado de calamidade não lhe permite pôr em causa os direitos constitucionais, todos sabemos. Muito mais os membros do governo deviam sabê-lo. Uma palavra de conforto para as famílias dos jovens presos, para as famílias dos jovens baleados e, muito em particular e de forma sentida, para a família que perdeu o seu ente querido na manifestação de ontem. Aos jovens do nosso país, uma palavra de esperança, mas também um incentivo à determinação. Viva Angola, viva a paz e que se consolide cada vez mais o Estado democrático e de direito. Muito obrigado.